Muito bem. Semana passada terminamos mais uma série de mensagens e quando a gente começa uma, já começa a pensar na próxima. Tem que se preparar. O que devemos trazer para a nossa meditação aqui no domingo? E veio ao nosso coração que deveríamos falar sobre a igreja. Por que isso? Porque ao longo desse ano, e gente, nós já passamos da metade do ano. Dá para acreditar num negócio desse? Metade do ano já foi embora. Já estamos em julho. Realmente é assustador como o tempo passa rápido. Mas eu creio que nós podemos dizer, como Samuel disse, está lá no primeiro livro dele, capítulo 7, versículo 12, até aqui nos ajudou o Senhor. Então nós chegamos à metade do ano, enfrentamos muitos desafios, mas até aqui nos ajudou o Senhor. Louvado seja Deus por isso. Chegamos bem, mas isso não significa que não tenhamos passado por tempestades, por dificuldades. Mas não fizemos isso sozinhos. Em todos os momentos de dificuldade, nós pudemos contar com a nossa família e igreja. Nós tivemos pessoas que estiveram ao nosso lado, que oraram por nós, que choraram conosco, que se alegraram conosco, que nos visitaram quando estivemos enfermos. Isso é igreja. E aí eu lhe pergunto, como a sua igreja local tem sido importante na sua vida? Pare e pensa um pouquinho. Qual a importância da sua igreja local na sua vida? Eu faço essa pergunta para você porque você está aqui dentro de uma igreja, né? A nossa igreja é pequena, nós nos conhecemos a todos e sabemos basicamente quem nós somos. Lógico, essa celebração é transmitida ao vivo, algumas das pessoas que estão nos ouvindo não fazem parte dessa igreja, não frequentam essa igreja. Algumas delas eu até conheço, porque já fizeram parte da igreja no passado e mantiveram um contato conosco, ainda que à distância. Mas outras pessoas eu não conheço, eu não sei como estão vivendo. Mas de qualquer forma, eu creio, assim como Sócrates dizia, que a vida precisa ser avaliada constantemente. Que uma vida que não é pensada, ela nem vale a pena ser vivida. É aquela vida que você se deixa levar pelas circunstâncias. Não, a gente tem que o tempo inteiro estar pensando, meditando sobre como nós estamos vivendo. E, portanto, essa pergunta, referente à nossa igreja local, à sua igreja local. Como a sua igreja tem sido importante na sua vida? Porque se você não tiver resposta para essa pergunta, isso exige de você um posicionamento. Espera aí, se a minha igreja local não é importante para mim, alguma coisa está errada. Ou a minha relação com a minha igreja está errada, ou a forma como a minha igreja está conduzindo as suas atividades demanda algum tipo de correção. Nós precisamos, portanto, nos questionar. E aí, quais foram as mensagens ao longo desse ano que nos levaram até esse tema? Lembrando aqui rapidamente, né? Compromisso. Poxa, nós veremos que para que uma igreja local seja eficaz, ela funcione na nossa vida, nós precisamos ter compromisso com ela. É um tema correlacionado, sim. Redenção, aí foi na quaresma, né? Um tema específico para a quaresma, mas de qualquer forma, também falamos muito sobre relacionamentos, mais especificamente com Deus. Aí depois veio relacionamentos horizontais, reciprocidade, uns aos outros, que está no espírito da igreja local. Mais uma vez, igreja local. Aí Jesus, a oração intercessória de Jesus, ele orando por si mesmo, ele orando pelos discípulos que ali estavam, por nós, por aqueles que ainda não o conhecem. E nós somos os seus representantes aqui na terra.
Também tem a ver com igreja local, amizade, mais relacionamento, muitos temas ligados a relacionamento e, finalmente, o último agora, identidade. Quem é você? Quem nós somos? E onde que cada um desses temas se expressa melhor? Onde podemos colocar em prática todos os conceitos, os princípios, os valores que foram apresentados ao longo desses primeiros 6 meses do ano? Na sua igreja local, aqui, nesse lugar. E é por isso que precisamos, então, ir um pouco além, pegar esses conceitos e buscar aplicá-los ao contexto da igreja local, agora de uma forma intencional. Porque veja, em Efésios capítulo 2, versículo 19, é um versículo só. Se você quiser abrir sua Bíblia, fique à vontade, mas é rápido. Portanto, vocês já não são estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos, membros da família de Deus. Família de Deus. A igreja local é a família de Deus. Mas será que Paulo não estava se referindo à igreja com I maiúsculo, à igreja atemporal de todos aqueles ao longo da história que creram em Jesus e que o seguiram? Também. A igreja com I maiúsculo, ela é a família de Deus, mas é na expressão aqui da igreja local que a família de Deus funciona na prática. Nós, portanto, precisamos, para que ela funcione, pertencer à igreja. Para que sejamos parte da família, precisamos pertencer à família. Vimos na identidade, na série passada, que nós começamos a nossa existência como criaturas de Deus, e graças ao sacrifício de Jesus por nós e a nossa confiança nele, nos tornamos filhos adotados de Deus, filhos amados de Deus, mas também nos tornamos servos de Deus. São novas características da nossa identidade em Cristo Jesus. Mas para que essa identidade se exerça plenamente, nós precisamos pertencer à igreja local. Porque é na igreja local que nós vamos servir uns aos outros. Vimos ali no domingo passado que a nossa identidade nos leva a servir a Cristo. Mas como serviremos a Cristo a quem não vemos, se não servirmos aos nossos irmãos a quem vemos? E alguns, inclusive, nem querem participar da igreja justamente para não ter que ver ninguém. E aí não tem que ver ninguém. Se eu não estou vendo ninguém, eu não tenho ninguém a quem servir, né? E se omite. Mas aí não está na família. E veremos que essa, inclusive, é uma das características que tem afastado as pessoas da família. Essa vontade de não criar intimidade com ninguém. E uma coisa que nos chama muito a atenção é que existe algumas promessas que não correspondem à realidade. Infelizmente, nós temos ouvido em alguns púlpitos algumas promessas de que se você crer, se você tiver fé, você não terá problemas. Você será sempre feliz, você será próspero, você não ficará doente, basta que você tenha fé. E então tudo será perfeito na sua vida. Nós não cremos nisso. Nós cremos sim que pelo poder de Deus tudo pode se resolver em nossas vidas. Mas o próprio Jesus disse que nós passaríamos por aflições no mundo. Então, afirmar que por fazermos parte da igreja, seremos protegidos numa espécie de bolha que nos manterá distantes das dificuldades do mundo em que vivemos,
É ilusão. Isso é ilusão. Nós estaríamos mentindo para nós mesmos. E é uma ilusão perigosa, porque gera muita frustração quando a realidade bater na porta. Então, passamos por aflições, sim, mas o que disse Jesus? Para termos bom ânimo, porque ele havia vencido o mundo e, portanto, nós venceríamos também. No mundo passareis por aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo e nós venceremos também. E aí entra uma fala de Paulo que não deixa de ser um paradoxo. Na segunda carta dele aos Coríntios, capítulo 6, versículo 10, ele disse: entristecidos pelo quê? Pelas circunstâncias negativas, por uma doença, por uma perseguição, mas sempre alegres. Mas como assim? Como é possível isso? Veja que Paulo em momento nenhum disse que aos seguidores de Jesus não haveria motivos para se entristecer. Não, há motivo sim. Mas mesmo vivendo uma realidade que vem roubar a nossa alegria, nós permanecemos alegres. Paradoxalmente. Como isso é possível? Porque a nossa alegria não depende unicamente das circunstâncias. Quando tudo vai bem na sua vida, é lógico que você pode ficar alegre, qualquer um fica. Mas e quando as coisas não estão indo bem? Como se alegrar quando as coisas não vão bem? Aí entra a igreja local. Aí entra esse corpo de apoio mútuo que age pelo poder de Deus, uns nas vidas dos outros. E aí, dessa maneira, Paulo vai além. Ele diz que mesmo quando estamos pobres, mesmo quando não temos recursos materiais, ainda assim enriquecemos a muitos. Porque ele está fazendo o quê? Uma analogia. Nós podemos não ter recursos materiais, sermos pobres, mas nós temos a presença do Espírito Santo em nós. E por meio da presença do Espírito Santo, manifestarmos dons que enriquecem os outros. Mas como faremos isso se não estivermos na comunhão da igreja local? Nada tendo, mas possuindo tudo, porque, mais uma vez, quando estamos na coletividade da família de Deus, uns ajudam os outros, uns apoiam os outros, uns manifestam os dons, os talentos e disponibilizam os recursos de Deus pelos outros. E aí esse paradoxo começa a fazer um pouco mais de sentido. E é por isso que eu digo que é um privilégio você fazer parte do povo da nova aliança. Nova aliança com Deus mediante o sacrifício de Cristo. A nova aliança daqueles que creram que Jesus é o Filho de Deus e que veio se sacrificar por nós para nos reconciliar com o Pai. Como vimos nas séries passadas. É maravilhoso fazer parte daqueles que compreendem que pôr em prática uns aos outros é a expressão do nosso ser. É para isso que nós existimos. E mais uma vez, como pôr em prática uns aos outros, se não pertencemos a uma igreja local? Não pertencemos, na prática, ao povo de Deus. Qual povo de Deus? É o que Pedro diz na sua carta, na sua primeira carta, capítulo 2, versículo 9, que é um texto também que foi trazido muitas vezes ao longo desse semestre, porque fala muito justamente dos relacionamentos, da nossa função como membros do corpo. Vós, ou seja, nós aqui, somos geração eleita, fomos eleitos por Deus, fomos chamados por Deus, reino de sacerdotes. O que faziam os sacerdotes? Intermediavam as necessidades do povo perante Deus. Nós não precisamos mais de intermediários, de medianeiros. Nós podemos levar as necessidades uns dos outros ao Senhor
em oração. Povo, nação santa. Santa, vimos no domingo passado, santificados. Não significa que somos perfeitos, significa que fomos separados para o serviço de Deus. Fomos adquiridos pelo sacrifício de Cristo para nos tornarmos servos do Senhor. E aí um povo que pertence a Deus, porque fomos comprados. Pertencemos ao Senhor. Para o quê? Para anunciar as grandezas daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Num outro texto, aí já Paulo, isso é Pedro falando, mas Paulo diz que nós fomos reconciliados com Deus para que nos tornemos ministros da reconciliação. Aplicar nos outros aquilo que aplicaram em nós. Nós cremos porque alguém falou para nós. Se não ouvíssemos, como haveríamos de crer? Mas como os outros crerão se não ouvirem? É função nossa anunciar. E eu volto a dizer, esses textos todos que eu li, alguns teólogos afirmam que eles se direcionam à igreja de uma forma global, não especificamente à igreja local. Eu creio que uma coisa não impede a outra. Sim, volto a dizer, com certeza, eles têm a ver com a igreja como um todo, atemporal, todos os seguidores de Jesus, do passado, do presente e do futuro. Mas esses textos, eles são verdadeiramente aplicáveis aqui na igreja local, entre nós. E aí por isso é que uma série de metáforas que a Bíblia nos apresenta passam a fazer sentido. Elas não fazem sentido fora do contexto de uma igreja como a nossa. Por exemplo, a igreja é apresentada nos evangelhos e nas cartas do Novo Testamento como o templo do Senhor. Mas é um templo que é construído por pedras humanas, que somos nós. Você é uma pedra do templo do Senhor. Esta casa é apenas uma casa. Ela não tem nada de especial nela. Mas quando nos reunimos nessa casa, ela se transforma no templo do Senhor. E aí, meus irmãos, esse templo existe porque você está aqui. Porque se você não estiver aqui, esse templo não existe, é apenas uma casa. Além disso, a Bíblia nos apresenta a metáfora do reino de Deus. E nós, que nascemos de novo da água e do Espírito, somos cidadãos do reino de Deus. E um reino, ele precisa existir num local, no tempo. E aí nós, ao nos reunirmos, fazemos com que essa casa, este templo, seja o reino, uma expressão do reino de Deus. Graças a nós. E a ação do Espírito Santo através de nós. Mas a metáfora que é mais utilizada é a do corpo. A igreja é o corpo de Cristo. E nós somos os membros. Paulo, ele é muito explícito nessa metáfora, tanto no capítulo 12 da primeira carta dele aos Coríntios, quanto no capítulo 12 da carta dele aos Romanos. Fácil decorar, né? Lá ele faz essa comparação. Nós, em conjunto, somos o corpo de Cristo. O corpo de Deus, em que Cristo é o cabeça. E cada um de nós é um membro. E os membros são diferentes. Alguns estão mais em evidência do que outros, mas cada um deles tem a sua função. Por exemplo, qual é a função do dedo mindinho do pé? Qual é a função? Alguém sabe dizer? Quem veio de manhã já sabe qual é, né? Que eu já falei. Não pode dar spoiler. É encontrar uma quina, principalmente de noite, quando você sai da cama e vai ao banheiro. Tem sempre aquela quina para você acertar com o mindinho. Aí você se lembra que tem um dedo mindinho. Então ele serve para te lembrar da importância do dedo mindinho quando você bate nele. Mas tá bom, poxa, dedo mindinho, e os seus olhos? Todo mundo sabe para que eles servem. Mas você fica pensando nos seus olhos? Você se lembra deles?
Nada, você está vivendo, está vendo as coisas e nem dá bola para os seus olhos, até o momento que cai um cisco no teu olho. Aí você se lembra. Cada vez que você pisca e arranha o seu olho, você se lembra do olho. E de como é bom você poder piscar sem doer. Os olhos, ninguém duvida da sua importância. Mas a gente não pensa neles. Exceto quando dói. Isso vale para qualquer um dos nossos órgãos. Vários órgãos funcionando no nosso corpo. E a gente nem dá bola para eles, até o momento que alguma coisa começa a não funcionar direito. E é por isso que, para que o corpo de Cristo, a igreja, funcione bem, cada um dos membros tem que estar presente, tem que fazer a sua presença sensível, para que a partir dele a vontade de Deus se manifeste, o poder de Deus se manifeste. E o corpo, como diz Paulo, edifique-se a si mesmo, quando cada membro exerce o seu papel. Efésios capítulo 1, um outro texto em que faz uma comparação como essas, mais uma metáfora sobre a igreja, diz que Deus colocou todas as coisas debaixo dos pés dele, Jesus, e o designou cabeça de todas as coisas para a igreja, a qual é o seu corpo, como eu acabei de comentar aqui. E além disso, mais uma metáfora. A igreja é a noiva. É a noiva de Deus. Falamos sobre isso lá naquele domingo do Dia do Namorado, em que eu tive que dar um jeito de pregar sobre namorados num domingo à noite. Da onde vinha isso, né? E a ideia foi exatamente essa. Os namorados, não havia essa identidade namorado nos tempos de Jesus, era o noivo, o equivalente seria o noivado. E a Bíblia nos apresenta como a noiva de Cristo. Ele é o noivo que virá para buscar a sua noiva. E nós precisamos estar preparados para esse momento. A igreja local é o ambiente onde Cristo, por meio do seu Espírito, nos prepara para o momento em que Ele voltará e nos levará para junto de si. Efésios capítulo 5, versículos 25 a 27, eu nem vou projetar aqui, é um texto muito usado em casamentos, texto que eu usei nessa mensagem do Dia dos Namorados. Maridos, cada um de vocês deve amar a sua esposa, assim como Cristo amou a igreja e se entregou por ela, para santificá-la, tendo-a purificado por meio da palavra, para apresentá-la a si mesma como igreja gloriosa, sem mancha, sem ruga, sem coisa semelhante, santa, separada, não perfeita, separada para Deus, sem culpa, porque justificada pelo sacrifício de Cristo. Diante disso tudo que eu falei, diante de todas essas metáforas, de todas essas aplicações práticas do poder de Deus, do Espírito Santo agindo através de nós, uns aos outros, na igreja local, que exige que façamos parte dela, que pertençamos à igreja. Aí eu lhe pergunto, por que tem tanta gente longe da igreja? E eu não estou me referindo a quem ainda não nasceu de novo. Não estou me referindo a quem ainda não faz parte do corpo, mas sim a pessoas que já creram, já entraram no gozo da graça de Deus mediante a fé, já foram reconciliados com Deus, já frequentaram uma igreja local e se afastaram. Tem um certo líder, tem até que beber um pouco de água antes de falar sobre isso. Tem um certo líder, ele se afirma o pastor da maior igreja do Brasil, a igreja dos desigrejados. Não vou falar o nome dele, que eu não estou aqui para dar ibope para ninguém. Mas, será que ele está certo? Será que realmente a maior igreja é a daqueles que se afastaram da igreja?
Não sei, eu não confio nos números dele, aliás, não confio em nada que ele fala, mas que existe muita gente afastada da igreja, existe. Existe. Eu conheço vários colegas meus da Marinha que se converteram na mesma época que eu e que estão há muitos anos afastados do Evangelho. Jovens que cresceram na igreja, eu me converti aos 15, mas jovens que cresceram na igreja, foram para o colégio naval, enquanto eu cresci fora da igreja, fui para o colégio naval e me converti, vários colegas meus eram da igreja, foram para o colégio naval e se afastaram, e estão longe da igreja até hoje, e a gente se encontra lá nos eventos de turma, e aí cara, como é que está você, tal, e a igreja? Igreja? Não, igreja não. Por quê? O que leva as pessoas a se afastarem do corpo de Cristo? Muitas vezes a pessoa diz assim, não, veja, eu continuo crente, eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Legal, mas e a igreja? Não, igreja não. Eu posso ser cristão sem pertencer à igreja. Mas será que realmente é possível? Os textos que eu acabei de apresentar nos mostram que não. Você não será um verdadeiro cristão, um cristão autêntico, completo, se você não participar ativamente de uma igreja local. Se você for apenas um agente secreto de Jesus, que ninguém sabe que você é cristão, um criptocristão, você não está exercendo a sua função, você não está agindo como um membro do corpo de Cristo. Para agir como membro do corpo de Cristo, tem que pertencer a uma igreja local. Você pode ouvir mensagens online, valeu gente que está em casa, pode, não tem nada contra isso. Você pode participar de reuniões de oração online, mas ser igreja, na ação plena do poder de Deus, é necessário estar em comunhão, é necessário estar junto. Se isso é tão necessário, por que muitas vezes nos afastamos? Por que ficamos desigrejados? Aí tem algumas questões, problemas que afastam as pessoas da igreja. E eu listei alguns que eu vou citar para vocês e dando os antídotos para cada um desses venenos que vou citar aqui para vocês. O primeiro deles é o idealismo. É criar uma expectativa fora da realidade. É um ideal inatingível, inalcançável. O que a gente tem a dizer sobre isso? Primeiro, vou citar o trecho muito curto de um livro chamado Vida em Comunhão, de um grande teólogo alemão chamado Dietrich Bonhoeffer, ou Bonhoeffer, depende se você está falando em inglês ou em alemão. E ele disse: aquele que ama mais seu ideal de comunidade do que a comunidade em si, se torna o carrasco desta, mesmo que suas intenções pessoais sejam as mais honestas, sinceras e sacrificiais. Você vai destruir a comunhão se você colocar o ideal de comunhão acima da realidade. O idealismo destrói a comunidade, pois a comunhão, a verdadeira comunhão, exige que você aprenda a conviver com os problemas dos outros. E não conta para ninguém não. Todo mundo tem problema. Atira a primeira pedra quem não tiver problema. Quem nunca feriu ninguém na vida. Quem nunca feriu ninguém? Eu já feri vários. Inclusive dessa igreja. Porque eu sou humano. E você também é. E nós, como seres humanos, nós magoamos as outras pessoas. Nós ferimos as outras pessoas. E se você cria um ideal de igreja, onde nunca ninguém vai pisar na bola contigo, você está condenado a se frustrar. E necessariamente você vai se afastar. Naturalmente isso vai acontecer.
A vida é feita de altos e baixos. A vida é feita de alegrias e tristezas. A vida é feita de desapontamentos e de frustrações. A igreja não é diferente. Então nós precisamos, o quê? Qual é a solução? Nós temos que ajustar as nossas expectativas. Descer um pouco o sarrafo, porque não vai conseguir pular aquilo tudo não. Diminui a expectativa. Persevere no relacionamento, a compreensão de que somos imperfeitos, somos pecadores, ainda que redimidos por Jesus. Ajuste a sua expectativa. E com isso, você vai ter menos chances de se afastar por alguma frustração. Outro problema, sensacionalismo, ativismo, necessidade de muita atividade. A nossa sociedade, ela ama o espetáculo, ela ama o movimento, né? E as redes sociais, elas estão exacerbando isso. Então nós começamos a ver igrejas que parecem um show, luzes, você entra na igreja como se você estivesse entrando numa boate. Veja, eu não estou aqui para criticar ninguém. Quem gosta de igreja que parece boate, vai com Deus, meu filho, seja feliz. O problema é que isso esgota as pessoas. Alguém vai ter que fazer as atividades. E essas pessoas, a não ser que seja uma igreja muito grande, que possa pagar para muita gente trabalhar, ou ficar reciclando, tem muito voluntário, muito voluntário, e aí vai reciclando os voluntários, esgota meia dúzia, joga para o canto, puxa mais meia dúzia, e a máquina tem que rodar. A bicicleta não pode parar de pedalar, que senão cai. É ativismo, isso esgota as pessoas. E começa a banalizar, você começa a fazer as coisas, e as pessoas começam a ter expectativas cada vez maiores. Gente, igreja não é espetáculo. Igreja local não é espetáculo. Igreja local não é um ambiente onde você vai consumir um serviço religioso. Você vai como porque no espetáculo, você vai no espetáculo não é para participar. A não ser aquelas peças de teatro experimentais, que você participava da peça e tal. Quando eu era criança, me levaram numa dessas, achei chatíssimo. Mas tem gente que gosta. Tudo bem. Nós não estamos aqui para ser meros consumidores de algo que está sendo apresentado para nós. A gente está aqui para participar do que está acontecendo. Então, eu creio que nós precisamos, sim, ter atividades especiais, como o Dia do Amigo, que teremos no próximo domingo. Atividades especiais que facilitem para cada um de nós convidar pessoas. Por isso nós as chamamos de eventos ponte, para você lançar uma ponte naquela pessoa que você quer convidar. Fizemos uma vez uma apresentação de piano com a nossa querida Patrícia Bretas aqui. Pegamos um meia cauda, não é isso? Levamos um meia cauda para um salão de festas. Como é que eles subiram com aquele piano? Até hoje eu não sei, né? Foi pela escada mesmo? Loucura total. E foi lindo, foi uma atividade linda, mas você faz isso uma vez no ano. Se a pessoa chega na igreja porque gostou daquela atividade e fica 2, 3, 4, 5, 6 semanas sem ter nenhuma atividade igual aquela, e ela achando que vai ter sempre um evento daqueles, vai se frustrar. Porque está esperando fanfarra. Não é isso. Não é isso que a igreja local deve perseguir. O que nós devemos, como igreja, perseguir é o comprometimento nas atividades cotidianas de uma igreja. O estar junto como família, o orar junto, o se alegrar junto. É aquilo que está lá em Atos capítulo 2, que é o versículo desta série. E se reuniam no templo e nas casas, e participavam, partiam o pão, perseveravam na doutrina dos apóstolos. Esse é o básico, é o estudo da Bíblia,
é o ouvir a mensagem, é a adorar ao Senhor com músicas e com outras formas de adoração. É o básico, é o feijão com arroz. De vez em quando pode ter um estrogonofe, mas a gente tem que estar preparado para o feijão com arroz. Na prática, é isso que a gente precisa fazer. E desenvolver essas atividades bem feito. Uma boa adoração, uma boa mensagem, um bom estudo bíblico, bons momentos de oração. O básico tem que funcionar. E, eventualmente, atividades especiais para convidar pessoas. Outro problema, misticismo. Da mesma forma que algumas igrejas se transformaram em grandes espetáculos, outras igrejas se transformaram em tendas dos milagres. Significa que Deus deixou de fazer milagres? É claro que não, eu creio em milagres. Eu peço ao Senhor que Ele atue de forma sobrenatural em nossas vidas. Creio em milagres. Eu sei que há um grupo de teólogos, hoje em dia praticamente ninguém mais acredita que os milagres tenham cessado, mas é uma corrente teológica chamada cessacionismo, que acredita que os milagres foram só para o tempo dos apóstolos, que quando o último apóstolo morreu, acabaram os milagres, e que a única ação do Espírito Santo de lá para cá é convencendo o pecador do seu pecado por meio da pregação do Evangelho, ponto. Isso inclusive é defendido lá por João Calvino, nas Institutas, e há toda uma linha teológica cristã protestante que pensa dessa maneira. Hoje em dia ela está muito em desuso, quase todo mundo acredita, já vi vários pregadores bem ortodoxos, de teologia bem ortodoxa, falando claramente que acreditam em milagres, que a gente tem que buscar sim o poder de Deus, os dons do Senhor, a manifestação dos dons. Amém para isso, porque nós cremos nisso. Os dons precisam se manifestar, mas isso não significa que vai ter milagre todo dia. Não significa que ao final de cada celebração tem que fazer uma fila para a gente orar e ter manifestação de Deus ali. Não significa que você vai para uma igreja porque ali tem uma profetisa do Senhor que vai dizer para você o que vai acontecer na sua vida. Para qualquer um que chegue. Eu creio que pessoas são usadas por Deus, é o dom da palavra de conhecimento, está na Bíblia. Mas que a pessoa olhe para cada um e diga o que vai acontecer na vida de cada um, aí eu, você me permita, eu boto um pé atrás. Porque, meus irmãos, eu não me batizei na igreja batista. Eu me batizei numa igreja pentecostal. E eu vi muita manipulação. E eu fui manipulado. Algumas das vezes, a pessoa que estava me manipulando nem estava percebendo que estava fazendo isso, estava só repetindo a manipulação que aplicaram na vida dela. O chato é quando você é crítico, e eu sou crítico. E aí eu comecei a perceber que tinha alguma coisa errada. Eu comecei a perceber que muita gente que estava caindo no Senhor, estava olhando para trás para ver se tinha alguém para segurar, porque eu era o cara que ficava atrás para segurar. Eu comecei a ver isso. Muita manipulação. Para manifestar um poder de Deus. O poder de Deus existe. Mas não da forma como é anunciado. E aí muita gente vai em busca dessa atitude, atividade mística, e se frustra quando percebe que está sendo manipulado. Pô, é fácil você perder a sua fé quando percebe isso. E se afastar, isso aí é tudo enganação. Não, eu vi o real. Eu vi cura milagrosa, sim, vi. Vi palavra de poder, vi. E quero ver mais. E clamo ao Senhor para que Ele se manifeste mais. Com curas, com libertação. Mas não acontece toda hora. É assim que eu creio. E eu busco o equilíbrio. Entre o racionalismo, por um lado, que é um extremo perigoso, e o emocionalismo, por outro lado, que é outro extremo perigoso. É o equilíbrio. De tal maneira que o Espírito Santo tenha liberdade de agir em nosso meio,
mas pessoas mal intencionadas não tenham facilidade para nos manipular. Eu creio que a igreja local precisa desse equilíbrio. Precisamos que a palavra de Deus condicione as nossas experiências sobrenaturais. Porque a palavra de Deus é a palavra de Deus. As nossas experiências sobrenaturais, elas não podem contradizer a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus nos diz que Satanás pode aparecer para nós até como um anjo de luz para nos enganar, manifestando sinais e prodígios como se fosse Deus, como se fosse o próprio Espírito Santo, mas não é. É um espírito das trevas se fazendo passar por espírito da luz. E eu já vi isso. Eu já vi isso acontecer. Então, o antídoto é você buscar o equilíbrio, buscar sempre a primazia da palavra. A base de toda a nossa experiência tem que estar firmada na rocha, que é a palavra de Deus. E aí vem o isolacionismo. Pessoas que não querem, primeiro, ter compromisso com outras, porque não querem sofrer, ou porque não querem se abrir, e aí se isolam. Até vêm à igreja, mas não se comunicam, não interagem, não se doam, e também não esperam que ninguém se doe para elas. Até prefere que ninguém fale nada. Então, está na igreja, mas não faz parte da igreja. Porque não participa, não pertence à igreja. Isso é um problema sério. O próprio Bonhoeffer nos alertava nesse mesmo livro, Vida em Comunhão, que a comunhão dos irmãos é um privilégio que depende da presença física e do envolvimento, que sempre traz algum sofrimento. Quando você pergunta para a pessoa, e aí, tudo bem com você? E ao invés do tudo bem, você ouve olha, cara, tá difícil a coisa comigo, tá difícil. Tem gente que fica até angustiada. Ai, cara, por que eu perguntei? Não quer ouvir. Eu já tenho meus problemas, eu quero lá ouvir o problema do outro. É verdade, todos nós temos os nossos problemas. Mas justamente fica mais fácil quando nós dividimos o fardo uns com os outros. Mas para que isso aconteça, nós temos que estar abertos a ouvir as outras pessoas, as suas necessidades, orar por elas, se importar. Não apenas perguntar por perguntar e sair com aquele, eu vou orar por você. Não é nada. Não é nada. 30 segundos depois nem lembra do que ouviu. Não, a igreja local não pode ser assim. Ora com a pessoa na hora. Cara, vamos orar. Agora, puxa a pessoa para um canto e ora com a pessoa. Isso é igreja. Senão fica um arremedo, uma semelhança. Na prática, precisamos estar dispostos a nos abrir, ouvir e se deixar ouvir. E por último, o último obstáculo a ser vencido, a discriminação, que a palavra de Deus nos apresenta como um pecado muito perigoso, o partidarismo. Você julgar as pessoas por determinadas características que elas tenham. Etnia, cor da pele, origem, time de futebol. Não, torcedor desse time aí, eu não quero papo com essa pessoa não. Tem tanta coisa que pode levar alguém a não querer se relacionar com a outra pessoa. E o que mais tem ferido as igrejas nesses últimos dias é política. Política está brabo. As pessoas estão se agredindo muito por causa de política. Principalmente porque algumas pessoas, tanto num espectro quanto no outro, se dizem cristãs. Aí a coisa complica. Aí a coisa complica a beça. E aí, de uma forma muito irônica, que até agora eu não entendi porquê, me convidaram para participar de uma mesa redonda sobre o assunto. Eu estou em oração desde então. Fui há
Depois eu divulgo. Fui a Agostinho para buscar base, né? A Cidade de Deus de Agostinho. Estou lendo a Cidade de Deus. Porque ali Agostinho justamente nos apresenta o equilíbrio entre você que é membro do reino de Deus, que não é desse mundo, mas você está na cidade dos homens. Você faz parte da cidade de Deus, mas está na cidade dos homens. E aí você precisa desenvolver um equilíbrio na sua participação neste mundo no qual estamos como peregrinos, mas ao qual não pertencemos mais. Então é um perigo muito grande a gente achar que deve desenvolver aqui na terra o reino de Deus. É um risco. Se nem Jesus quis fazer isso, é melhor a gente não tentar. E a história nos mostra que quando isso foi efetivado, não deu certo. Algumas pessoas foram queimadas por bruxaria, né? Outras pessoas foram postas dentro de um saco e jogadas no rio. Ah, você acha que adulto tem que se batizar? Então bota no saco e joga no rio. Vai se batizar, vai. Aconteceu isso em Genebra. Tá? Os grandes magistrados de Genebra, lá do século XVI, assim fizeram com os anabatistas, que não concordavam com o batismo de crianças. Meus irmãos, o chato de ser historiador é que a gente conhece todos os esqueletos do armário. Todos. Ou quase todos, pelo menos. Alguns estão tão enterrados que nem eu conheço. Mas tem muito esqueleto nesse armário. E uma boa parte deles surgiu da tentativa de trazer o reino de Deus para cá. Impor o reino de Deus. Isso é um perigo. E isso gera divisão na igreja. E aí a igreja se torna uma patotinha. Uma panelinha de pessoas que pensam igual, que falam igual, que torcem igual, que se parecem iguais. Igreja do Senhor é múltipla. Igreja do Senhor é ampla. Um bom exemplo disso é o que aconteceu, está em Atos, capítulo 10. É óbvio que eu não vou ler isso para vocês, né, que é muito longo, e já estamos avançados no tempo. Mas Pedro, sempre Pedro, né? Teimoso. Pedro estava quietinho no canto dele, adorando o Senhor, e Deus deu uma visão para ele, aquela do lençol descendo com os animais impuros, né? Desceu para ele aquela coisa e: Pedro, está com fome? Mata e come. Que isso, Senhor? Isso é impuro. Jamais comi nada impuro. Pedro, mata e come, Pedro. Não considere impuro o que eu purifiquei. E 3 vezes veio a visão e logo em seguida chegaram os emissários do centurião Cornélio, um romano, um ímpio, um não judeu, chamando Pedro, porque o Espírito Santo tinha mandado chamar Pedro. Porque o Espírito Santo não prega o Evangelho. Quem prega o Evangelho é gente. Somos nós. Está acontecendo no Irã. Vocês sabiam o que está acontecendo no Irã? As pessoas estão sonhando com Jesus, que no Corão existe, chama Issa. E Jesus vira e fala para a pessoa está lendo o Corão, e vê lá falando sobre Jesus, e de repente ouve uma voz: você precisa procurar o fulano de tal, no lugar tal, e ele vai te explicar quem eu sou. Por que Jesus não fala logo quem ele é? Não sei. É uma das perguntas que eu tenho para fazer quando chegar lá. Mas o fato é que ele determinou que quem prega o Evangelho são seres humanos. Não são anjos, não é o Espírito Santo, somos nós. Quem convence é o Espírito Santo, mas quem prega somos nós. E as pessoas vão e procuram o outro e ali ouvem falar sobre Jesus e se batizam. São centenas e centenas de iranianos sendo batizados. Vários deles morreram recentemente naquela chacina dos 40 e tantos mil que foram mortos. Vários que estão sendo extremamente perseguidos, e eu choro por eles. Pelos nigerianos, pelos sudaneses, pelos congoleses, que estão morrendo às pencas. Às pencas. Está muito triste a situação. A perseguição está muito intensa. E aí a gente fica com partidarismo dentro da igreja. Não pode. Não pode. O reino de Deus não é desse mundo, e não compete a nós
na igreja local, fazer partido político. Individualmente, cada um tem o seu direito de ter a sua ação política como quiser fazer, como indivíduos. Antes de me tornar pastor, eu fui membro fundador de um partido. Quando me convidaram para me tornar pastor, eu me desfiliei do partido. Ainda bem que o partido se desvirtuou totalmente. Mas, enfim, indivíduo é uma coisa, eu estou falando da instituição, da igreja local. Aqui, nós não somos do partido A ou do partido B, nós somos cristãos. E não podemos fazer divisão entre nós, porque a gente quer votar no A ou quer votar no B. Nós defendemos princípios e valores, e aí aquele cara que você acha que, ou aquele ou aquela que você acha que defende os mesmos princípios e valores que você vai lá e vota nele, ponto, acabou. Se o outro não concorda com você, é direito do outro, deixa o outro em paz. Não vamos trazer partidarismo para dentro da igreja, porque isso divide a igreja, isso mata a igreja. A gente não pode fazer isso. E só vou ler 2 versículos lá de Atos capítulo 10. Então Pedro, são versículo 34 e 35. Pedro começou a falar: agora percebo verdadeiramente que Deus não trata as pessoas com parcialidade. Em versões antigas, não faz acepção de pessoas. Mas de todas as nações, aceita todo aquele que o teme e faz o que é justo. Deus aceitou na igreja o centurião Cornélio e sua família. Pedro teve que ser convencido a agir segundo a vontade de Deus. E isso se repetiu com os samaritanos e depois se repetiu com os habitantes lá de Antioquia, e em cada um desses momentos a presença de Deus teve que se manifestar de forma muito clara, com a manifestação de dons e tudo, para que aqueles cristãos entendessem que Deus estava alargando as fronteiras da igreja para incluir, receber pessoas diferentes. Essa é a nossa função. Idealismo, sensacionalismo, misticismo, isolacionismo, discriminação. Olha só a quantidade de inimigos que nós temos da nossa comunhão. Como lidar com isso? Você reconhece algum desses obstáculos aqui atuando na sua vida? Não precisa falar para mim não, pensa nisso. E rapidamente, como resolver esses problemas? A igreja local é a noiva de Cristo, é o lugar onde Deus opera suas bênçãos com mais regularidade. Deus abençoa, Deus faz milagre em qualquer outro lugar, em hospital, qualquer lugar. Mas na igreja, isso acontece de forma mais regular. Portanto, precisamos superar esses obstáculos, como igreja. E aí, algumas atitudes práticas para superarmos esses obstáculos. Rapidamente, valorize a sua igreja. Não trate a sua igreja como opcional. Ah, se der eu vou. Não. A sua igreja tem que ser prioridade para você. Não é o seu clube, é a sua igreja. Não é que você não possa ir ao clube. Por isso que a gente tem 2 celebrações. Para que você possa aproveitar o seu clube de manhã e vir à igreja à noite. Ou aproveitar o seu cinema à noite e vir à igreja de manhã. Ninguém é obrigado a vir nas 2. Mas é necessário se envolver, valorizar o que você tem. É imperfeita? É, mas é indispensável, se queremos ser verdadeiros cristãos, como a palavra de Deus nos ensina. E, para tanto, comprometa-se com a sua igreja. Não basta dizer que pertence, vir, consumir um serviço religioso e ir embora. Tem que se comprometer com o seu tempo, com seus dons, com os seus talentos, com os seus recursos, porque, como eu já citei, o corpo de Cristo edifica-se a si mesmo na medida em que cada membro realiza o seu papel. Lembre-se de que pertencer a uma igreja local é um privilégio. Na China não pode mais. Pôde durante um tempo, agora não pode mais.
Os pais estão sendo obrigados a ensinar aos filhos que Deus é o Partido Comunista. O PCC é Deus. E nas igrejas que ainda são permitidas de funcionar, ao invés de cruz, tem a foto do Xi Jinping. E cada igreja autorizada tem câmera para filmar todo mundo. E aí de você se falar o que não deve. Então, meus irmãos, é um privilégio nós podermos nos reunir. Aproveite isso. Não está disponível para todo mundo, não. Para nós ainda está. Portanto, ore regularmente. Ore! Porque a nossa luta não é contra a carne e sangue, não, gente. Efésios capítulo 6 é contra principados e potestades, os dominadores desse mundo tenebroso, que atuam nas regiões celestiais. Nós precisamos orar. Ore pela sua igreja. Ore pelos seus irmãos que estão sendo perseguidos em todos esses lugares que eu citei aqui. Ore por mim, pela liderança da sua igreja, pelo pastor Anderson, pelo André, pela Eliane, porque é só você se colocar em posição de liderança e o diabo vem com força em cima de você. Jesus falou isso: se me perseguiram, vocês acham que não vão perseguir vocês? A gente precisa de oração. O Anderson mesmo comenta, toda vez que ele é escalado para pregar, ou ele fica sem voz, ou a esposa fica doente, ou ele fica doente, ou o sogro fica doente. Um monte de gente fica doente. Isso é o quê? Opressão maligna. Temos que orar. Temos que orar. E seja acolhedor. Acolha as pessoas que chegarem com equilíbrio. Por favor, com equilíbrio. Um extremo da indiferença, que a pessoa acha que é um fantasma, entrou e ninguém viu, não pode, né? A gente tem que ver as pessoas. Mas cuidado com o outro extremo, de sufocar a pessoa que veio visitar a igreja. Nós até criamos uma cartilha de como receber as pessoas, que está lá no nosso quadro de aviso. Semana passada nós tivemos aqui um evento para pastores, por isso que eu não divulguei, era para pastores. E alguns pastores ali no momento do cafezinho olharam para o nosso quadro de aviso, né? Pastor é tudo muito curioso, né? Aí ficou ali olhando no quadro, que legal isso aqui. Pô, vocês têm uma cartilha? É uma pena que ninguém lê, mas é uma cartilha boa isso aqui. Gente, tem que ler a cartilha. Não fica fazendo pergunta indiscreta para a pessoa, que a pessoa acabou de chegar, está na primeira vez que ela vem aqui. De onde você veio? Eu moro aqui do lado. É mesmo? Por que você não veio aqui antes? E daí? Não veio porque não quis. Que raio de pergunta é essa? Sabe, de vez em quando eu ouço umas perguntas assim. Jesus, Senhor, misericórdia. Essa é perder mais um, nunca mais volta. Uma pergunta dessa nunca mais volta. Gente, menos. Porque passa um ar que a gente está desesperado. Caraca, esse pessoal está desesperado mesmo, hein? Então, equilíbrio. Tudo na vida é equilíbrio. Equilíbrio. Não é ser indiferente, mas também não é sufocar o visitante. A gente tem que acolher, receber bem. E com isso, sem exageros, adotando essas práticas que eu acabei de citar, eu digo para você, eu creio, sinceramente, que nós seremos uma igreja e nós gostaríamos muito de participar dela, e as pessoas se sentirão felizes, mesmo quando estiverem passando por dificuldades. Ame a sua igreja, participe da sua igreja, pertença à sua igreja.